Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso de Controle Químico de Qualidade. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a determinação do ferro em uma amostra de água pelo método da ortofenantrolina. Nesse método, nós vamos reduzir todo o ferro 3 presente na amostra com cloridrato de hidroxilamina em meio ácido. Em seguida, vamos tamponar o meio e fazer a reação do íon ferroso com a ortofenantrolina, que vai formar um complexo alaranjado cuja intensidade depende da concentração do íon ferroso. E aí nós medimos a absorção dessas soluções com o espectrofotômetro em 510 nanômetros. Ok? Vamos lá assistir a aula? Bem, pessoal, eu vou fazer uma breve introdução ao procedimento experimental, mas é algo que já discutimos em sala de aula. Depois nós vamos para o laboratório fazer o experimento, vou mostrar todas as etapas para vocês e na última parte nós vamos fazer a análise dos dados, ok? Vamos nessa. Então, o ferro, ele ocorre em águas naturais, normalmente ele está junto com o manganês, né? Sempre andam juntos e proveniente da dissolução de compostos ferrosos de solos arenosos, terrenos de aluvião ou pântanos. Então, a origem normalmente da ocorrência da presença de ferro em águas naturais. Nesse tipo de solo, a matéria orgânica se decompõe, consumindo oxigênio e produzindo gás carbônico. É esse gás carbônico que vai solubilizar os compostos de ferro e de manganês. O ferro ele é indesejável na água. Primeiro, há uma alteração da cor, do sabor, além da sujidade. Ele vai sujar com aquele material, né, tipo ferrugem, os acessórios das canalizações, vai provocar manchas em roupa e acumular depósitos em sistema de distribuição de água, que com o tempo vão se acumulando e vão provocar entupimento e vários outros problemas de corrosão também. O ferro tem também a tendência a se depositar em superfícies de troca de calor. Os tubos de caldeiras e resfriadores, podendo provocar rupturas nesses tubos ou causar entupimentos. Agora vamos entender o que é que vai acontecer, qual é o princípio do método. O ferro presente em águas superficiais, devido ao oxigênio dissolvido, em geral está na forma oxidada, o íon férrico. E o método que nós vamos usar é o método da ortofenantrolina, que ele é capaz de complexar com ferro, formando um complexo colorido, na cor laranja, que permite a gente medir a absorvância. Então, a ideia é essa. Nós vamos pegar todo o ferro da nossa amostra, que em geral, se for uma água superficial, está na forma do íon férrico, vamos reduzir e vamos complexar com a ortofenantrolina. A ideia geral é essa. O ferro dissolvido é reduzido a ferro 2 por ebulição em meio ácido, contendo uma solução de hidroxilamina. O cloridrato de hidroxilamina é o agente redutor. Em seguida, tratamos com a ortofenantrolina ou 1,10-fenantrolina, que forma um complexo vermelho alaranjado. A intensidade da cor desse complexo depende da concentração de ferro. Essa solução colorida segue a lei de Beer e essa solução ela é estável, a gente pode trabalhar com ela pelo menos durante 6 meses. É necessário que o pH do meio esteja entre 2,9 e 3,5 para que a cor desse complexo seja desenvolvida de forma mais rápida.
E aí nós vamos medir no espectrofotômetro a absorção da solução em um comprimento de onda de 510 nanômetros. Primeiro passo, eu preciso preparar uma curva de calibração. Para facilitar, os padrões da curva serão preparados por diluição a partir de uma solução 10 miligramas por litro de ferro. Então, nós vamos preparar previamente essa solução padrão com a concentração 10 miligramas por litro. E por um esquema de diluição, nós vamos preparar a nossa curva de calibração com a concentração de ferro 2 variando de 0,1 a 1 miligramas por litro. Vamos preparar 6 padrões e todos esses padrões serão preparados através da diluição dessa solução. Nós vamos usar para todos os padrões um balão volumétrico de 100 mililitros e aí é só seguir essa sequência. Por exemplo, o padrão 1, eu vou tirar 10 mililitros dessa solução, que é 10 miligramas por litro, coloque um balão de 100 mililitros e aferimos com água purificada. Então, essa concentração passa a ser de 1 miligramas por litro. E aí, vocês vão ver no procedimento experimental, nós vamos executar isso. O segundo padrão, tiramos 8 mililitros desta solução, que é 10 miligramas por litro, colocamos em um balão de 100 e aferimos. E aí vamos até o sexto padrão. E é assim que nós preparamos essa escala de padrão, de 0,1 a 1 miligramas por litro. Observe que eu devo ter um segundo jogo de 6 balões com a mesma concentração, mas eles ainda estão só numerados, porque no procedimento experimental a seguir, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pipetar 50 mililitros da solução do padrão 1, transferir para um outro balão de 100, e aí nós vamos fazer a redução com cloridrato de hidroxilamina. Nós vamos adicionar 4 mililitros de uma solução de ácido clorídrico, 50%, 1:1, e 1 mililitro da solução de cloridrato de hidroxilamina. Então, o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Eu tenho esse balão aqui, pronto. Vou tirar desse balão 50 mililitros, colocar no segundo balão, que tem a mesma numeração. E aí, nesse segundo balão, é que eu vou adicionar o ácido clorídrico e a hidroxilamina. Em seguida, 10 mililitros da solução tampão e 5 mililitros da solução difenantrolina. E aí aferimos até a marca. Vamos agitar e deixar em repouso por cerca de 10 a 15 minutos para o desenvolvimento completo da cor do complexo ortofenantrolina-ferro. Em seguida, nós vamos ler todos os padrões em 510 nanômetros, anotando a absorvância de cada solução. E devemos repetir todo esse procedimento executado com os padrões com a nossa amostra, de modo que, após esse tratamento, nós vamos ter os padrões de 0,1 a 1 miligramas por litro, aqui o complexo já formado. Observe o degradê, né, em função da concentração da solução de ferro. Quanto mais intensa a cor, é porque a concentração de ferro é maior. Como também nós tratamos a amostra do mesmo jeito que preparamos esses padrões. A partir daí, nós vamos ver no espectrofotômetro qual a absorvância de cada uma das soluções, inclusive a amostra. Então, nós vamos mostrar em laboratório a leitura de todos os padrões, vamos usar a água como referência, a água purificada, a água destilada. Então, é isso que nós vamos fazer e é isso que eu convido vocês
para a gente ir para o laboratório assistir todo esse procedimento. Depois que a gente levantar esses dados, aí com os padrões, nós vamos fazer a curva de calibração e com a equação de regressão e a leitura da amostra, nós vamos calcular a concentração de ferro. Ok? Então vamos ao laboratório agora? Bem, pessoal, estamos aqui na bancada para executar o experimento da determinação do ferro em água. Nós já vimos na introdução teórica todo o procedimento, a descrição dos padrões que nós vamos preparar e vamos fazer, né, a medida da absorção do ferro. É uma prática que toda a teoria já tivemos oportunidade de estudar e eu vou mostrar para vocês aqui o equipamento que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar um espectrofotômetro, onde nós vamos medir a absorção da solução do ferro quando estiver complexada. Vamos utilizar como padrão a água purificada e todo o procedimento será monitorado pelo software ligado ao computador. Então, o computador, o equipamento, ele é todo monitorado por esse software. Então, nós vamos preparar as soluções conforme já descrevemos e, em seguida, vamos fazer a leitura desses padrões, ok? O equipamento é um equipamento que eu gosto muito porque ele permite que a gente possa controlar via software, mas se houver necessidade, se a gente não tiver com um computador, eu posso operar ele totalmente manualmente através desse teclado. Aqui é onde nós vamos colocar a nossa amostra. A nossa amostra será colocada em uma cubeta e o branco também. Essa é uma cubeta padrão. Verifique que eu estou mostrando esse detalhe aqui. Você vê que é transparente. Se eu virar, você vê que ela é fosca. Então eu tenho que colocar essa parte transparente dentro do equipamento alinhado com o caminho óptico. Então a luz irá atravessar a solução. Essa é uma cubeta padrão. A espessura aqui da solução é igual a 1 centímetro. E aí nós vamos poder fazer a leitura, tanto de cada solução padrão, quanto da referência, ok? Bem, pessoal, esse recipiente aqui é o único que a gente tem acesso, né? Quando vocês pagaram Química Analítica Instrumental, a gente teve a oportunidade de ver todo o detalhamento do funcionamento desse equipamento, mas as cubetas são colocadas nesse suporte. Verifique que eu tenho espaço para colocar 4 cubetas. E um detalhe que você deve verificar é o caminho óptico. O feixe de luz estará atravessando nessa direção. Então, ao colocar a cubeta, eu tenho que ter o detalhe de colocar essa parte transparente no caminho óptico, que é quando eu coloco a cubeta aqui nessa posição. Então, eu posso colocar até 4 cubetas. E aí a gente pode ver que, puxando esse carrinho, eu posso ir mudando a leitura da cubeta. Então, eu posso colocar 4 soluções e sair mudando a leitura à medida que eu vou puxando, deslocando esse carrinho, tá certo? Agora, o detalhe é que a cubeta de leitura, ela fica posicionada corretamente no caminho óptico. E aí nós fazemos a medida da absorvância, isso é fechado, e através do software nós vamos medindo a absorvância de cada solução, ok? Então daqui basicamente é isso que você vai utilizar na operação do equipamento. Bom, nós vimos como manusear o espectrofotômetro. Na verdade é simples, a gente escolhe o comprimento de onda no software, colocamos as cubetas e vamos fazer a leitura. E aí vamos anotar para depois a gente ter a nossa curva de calibração. O que é que nós vamos fazer agora? Primeiro passo que nós vimos
na introdução teórica, a preparação da escala de soluções padrões de ferro, variando a concentração de 0,1 miligramas por litro até 1 miligramas por litro. Então nós vimos como fazer essa diluição. Pegamos em um balão de 100 mililitros e retiramos 1 mililitro da solução, que é 10 miligramas por litro. E aí aferimos o balão, ou seja, eu transformei essa solução, que é 10 miligramas por litro, em 100 mililitros de uma solução 0,1 miligramas por litro. E assim fizemos de acordo com aquela tabela que nós já discutimos, preparamos a escala de padrões de ferro de 0,1 a 1 miligramas por litro por diluição de uma solução que é 10 miligramas por litro. Então, de acordo com a nossa tabela, nós tiramos 1, 2, 4, 6, 8 e 1 mililitro e aferimos até o volume da capacidade máxima do balão, que é 100 mililitros. O que é que nós vamos fazer agora? Nós agora vamos fazer a reação para a complexação do ferro. Nós temos para cada balão um outro balão com a mesma numeração, com a mesma concentração. Então eu vou pegar esse balão, que a solução é 0,1 miligramas por litro, eu vou retirar 50 mililitros dessa solução, vamos utilizar pipeta volumétrica e vamos trazer os 50 mililitros para essa solução. Aqui sim, nós vamos fazer aquele tratamento. Vamos colocar ácido clorídrico e a hidroxilamina, o cloridrato de hidroxilamina. Depois, nós vamos adicionar a solução tampão e, finalmente, o complexante, que é a ortofenantrolina. O ferro 2 com a ortofenantrolina, ele vai desenvolver uma cor alaranjada. E a intensidade desse laranja vai depender da concentração de ferro. Quanto maior a concentração de ferro, mais intensa a coloração desse complexo, tá certo? Então, primeira etapa que a gente já fez para ganhar tempo foi só a diluição dessa solução padrão. Agora, a partir de agora, nós vamos acompanhar com a preparação e complexação do ferro. Tudo que eu fizer com esses padrões, nós iremos fazer com a amostra. Então, nós temos uma amostra aqui de água e o tratamento que a gente fez com os padrões, vamos repetir com essa amostra, tá certo? Então, vamos fazer isso agora. Bem, pessoal, então, mais uma vez contando aqui com o apoio de Mônica para fazer a execução do experimento. Ela vai tirar os 50 mililitros do padrão que a gente preparou. No caso, ela está com o padrão de 10 miligramas. Então, foi retirado os 50 mililitros, estamos transferindo para o balão. O cuidado que temos que ter é a numeração, né? Então, a mesma numeração é o padrão de 10. Agora, nós vamos fazer aquela sequência de acidificar o meio, colocar o cloridrato de hidroxilamina. Já vimos o papel de cada um desses reagentes. Vamos seguir exatamente aquela sequência que discutimos em sala de aula. Colocamos agora ácido clorídrico 50%, 4 mililitros. Agora o agente redutor, o cloridrato de hidroxilamina. Mais uma vez eu reforço, né, a importância de você saber o que é que está sendo feito, o que é que quimicamente está acontecendo. Tivemos já, né, a oportunidade de discutir isso em sala de aula e também na introdução da prática. Mais uma vez eu reforcei, né, qual é a função de cada reagente
os possíveis interferentes que nós podemos ter. Isso tudo, um método analítico tem que abordar esses problemas. Agora nós vamos adicionar a solução tampão, porque o desenvolvimento da cor vai acontecer numa faixa de pH, é estável essa cor, inclusive essa solução, depois de desenvolvida a cor, a gente pode armazenar ela um certo tempo. Vamos colocar 10 mililitros do tampão. Estamos seguindo, pessoal, exatamente na mesma sequência, as mesmas quantidades, o procedimento experimental discutido com vocês. Vamos lembrar que depois vocês, poderão executar esse experimento. Então, o objetivo aqui de a gente estar fazendo essa gravação é para poder analisar passo a passo o que acontece no laboratório. Agora nós vamos adicionar o complexante, a ortofenantrolina, que forma um complexo com ferro 2, um alaranjado. E esse alaranjado, a intensidade depende da concentração de ferro na amostra. Verifique que, dependendo da concentração, nós já percebemos, podemos observar no balão, já o desenvolvimento da cor. Mas, para efetuar a leitura, nós vamos fazer a aferição do balão e devemos aguardar uns 10 minutos para o desenvolvimento completo da cor. Então, Mônica irá aferir o balão e iremos fazer a leitura, certo? Bom, vamos repetir esse mesmo procedimento para os demais padrões, o de 01, 02, 04, 06 e 08. Nós vamos repetir esse mesmo procedimento, ok? Bem, pessoal, agora nós podemos mostrar o que nós fizemos com os padrões. Esse primeiro já tinha sido mostrado para vocês. Nós tiramos 50 mililitros, colocamos em outro balão e aí adicionamos o ácido clorídrico, a hidroxilamina, que é para ter o agente redutor, colocamos o tampão, o complexante e aferimos. Vocês viram logo no primeiro momento que já houve um desenvolvimento da cor, mas nós temos que esperar uns 10 a 15 minutos para o total desenvolvimento da cor. O que nós fizemos com esse padrão, nós reproduzimos, pessoal, nos demais padrões. E aí veja, como nós previmos na teoria, esse degradê, essa intensidade do complexo alaranjado vai aumentando de acordo com a intensidade da concentração de ferro. Então, o padrão 0,1 miligrama, 0,2 até o padrão 1. Veja a escala, a intensidade de cor. O mesmo tratamento que foi dado para as amostras padrões, nós fizemos com a nossa amostra de água. Então, aqui está todas as soluções preparadas para fazermos a medida da absorção. Então, seguimos fielmente aquele roteiro, esperamos um tempo para poder desenvolver a cor. Agora, nós verificamos que está visualmente, está tudo no seu lugar. Cada padrão concentrado com a intensidade de cor maior, tá certo? Agora nós vamos fazer a leitura da absorvância. Bem, vocês estão observando agora que a Mônica já colocou na primeira posição, que é a primeira
que nós fazemos a leitura é o branco. E nós estamos utilizando a água destilada como branco. E na sequência, essas 3 cubetas estão na ordem das soluções padrões. Essa primeira cubeta é o padrão 0,1, essa segunda cubeta é o padrão 0,2 miligramas por litro e 0,4. Então, para fazer a leitura, nós temos que fechar, mas eu já mostrei, mas reforçando agora. Para mudar a leitura de uma cubeta para outra, é só deslocar, tá certo? E você escuta porque ele dá um clique. Então, é assim que nós vamos fazer a leitura de cada um dos padrões, tá certo? Pronto, mas para fazer a leitura eu tenho que evitar a interferência da luz externa. Eu vou fechar. Bem, pessoal, vocês viram que nós colocamos lá no porta-amostra 4 cubetas, uma com o branco e os 3 padrões, 0,1, 0,2 e 0,4 miligramas por litro. Vamos agora fazer a leitura e vamos controlar via o software, tá certo? Bom, primeiro vamos fazer a leitura do branco. Pronto, vocês estão vendo aqui, ó, que ele está na operação. E agora nós vamos fazer a leitura de cada amostra. Mas não esqueça que eu preciso deslocar o carrinho para colocar o primeiro padrão na posição de leitura. É isso que Mônica irá executar agora. E vamos fazer a leitura apertando Start. E olha, já aparece aqui no quadro, aparece em 2 lugares. Nós temos na posição superior e aqui no quadro também a leitura do primeiro padrão. E agora vamos deslocando e fazer a leitura do segundo padrão. Ok? Estão observando? Vamos para o último padrão que está lá no dispositivo do porta-amostra. E agora o terceiro padrão. Então, observe também que já vai sendo montado um gráfico, olha os pontinhos aqui, correspondente à leitura de cada padrão. Vamos agora fazer a troca das cubetas, porque nós lemos 3 padrões, 0,1, 0,2, 0,4. Precisamos ler os demais padrões, então tenho que trocar as cubetas para colocar os novos padrões. Então, a colocação dos demais padrões na cubeta. O importante é lembrar de pegar sempre a cubeta pela parte fosca, né? E antes de colocar na posição correta, colocar a parte transparente no caminho óptico. Então foi colocado agora o padrão. Esse padrão agora que vai ser colocado é o padrão 08, é? 08. Colocamos o 06. Não esquecer de limpar as cubetas, tirar as marcas de impressões digitais. Lembrando que no porta-amostra nós temos até a capacidade de colocar simultaneamente 4 cubetas. E é isso que nós vamos fazendo. Já tínhamos feito a... Bom, as amostras foram colocadas, as amostras padrões e a amostra também. Vamos continuar a leitura agora com o próximo padrão. É só apertar Start. Já temos a leitura. Vamos puxar para fazer a leitura do padrão agora 0,8 e o último padrão, que é o padrão 1 miligrama por litro. Pronto, então até aí nós temos a leitura dos padrões. Estamos observando, né, o aumento da absorvância em função das concentrações. Estamos vendo aqui nesse gráfico, né, a curva de calibração.
Agora, lembre que na última amostra, na última cubeta, nós colocamos já a amostra. Então, vamos ver agora qual é a absorvância da amostra. Vamos deslocar o carrinho. E aqui nós temos, olha, lá do lado esquerdo, nós temos a absorvância da amostra. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar. Qual vai ser o nosso trabalho agora? Nós vamos pegar esses dados dos padrões, vamos fazer a curva de calibração, podemos pegar a planilha do Google ou o Excel, vamos fazer a curva de calibração e vamos ver, né, o resultado desse gráfico e qual é a concentração da amostra desconhecida, ok? Queria mais uma vez agradecer a toda a equipe, né? Marcela, que esteve aqui fazendo a filmagem, e o Pamela, né? Trabalharam hoje na área técnica aqui da produção, e a Mônica, né? Na execução de todo o experimento, tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal. Bem, pessoal, nós vimos no laboratório todo o procedimento experimental para análise de ferro. Fizemos a preparação dos padrões, fizemos o tratamento de redução e complexação e depois acompanhamos no espectrofotômetro a leitura de cada padrão e também da amostra. Então vamos analisar os dados obtidos em laboratório. Aqui nós temos, né, uma foto de todos os padrões após o tratamento, né, o desenvolvimento da cor laranja, e nós podemos verificar que a intensidade da cor é proporcional à concentração de ferro 2. Fizemos também o mesmo tratamento para a amostra de água analisada. E os resultados obtidos, né, a partir da leitura dos padrões foram registrados, nós anotamos, e estamos aqui, desde o padrão 0,1 até o padrão de 1 miligramas por litro. Usamos a água como branco, a água purificada, e fizemos também a leitura da amostra. Então, a partir desses dados, nós montamos a equação de regressão, que é esta equação aqui, o Y, que corresponde à propriedade medida, 0,1422x, que é a concentração, mais 0,0108. O coeficiente de correlação 0,97. Houve uma diminuição por conta da influência desses dois pontos, que ficaram mais abaixo, mas jogando a leitura da amostra na equação, nós encontramos o x, que é a concentração. Então, 0,1315 miligramas por litro é a concentração de ferro na amostra analisada. E esse resultado está de acordo com o que prevê o anexo 10 da portaria número 5 de 2017 do Ministério da Saúde, que prevê um máximo de 0,3 miligramas por litro. Então, pessoal, a amostra analisada está dentro dos padrões de potabilidade. Nós tivemos a oportunidade de ver a prática, o procedimento passo a passo, e agora vocês vão executar no laboratório esse procedimento.